tarde, boa noite, vai depender do horário que vocês vão assistir essa videoaula. Hoje é mais uma aula que iremos mostrar para vocês. Falaremos hoje de notação científica, espero poder colaborar com vocês. Então, sem mais delongas, vamos à aula. Na aula de hoje, vamos falar sobre notação científica. Estaremos utilizando o livro A Conquista Matemática. No final dessa aula, você será capaz de efetuar os cálculos com números reais, inclusive potências com expoentes fracionários, resolver e elaborar problemas com números reais, inclusive notação científica, envolvendo diferentes operações. E eu sou o professor Márcio Augusto. Vamos lá. Notação científica é uma forma simplificada de se apresentar números muito grandes ou muito pequenos nas ciências em geral, na física, na química, na biologia, na matemática. Essa é uma forma que temos para simplificar os números e poder fazer operações bem mais simples. Sendo k vezes 10 elevado a n, onde k tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10, e n tem que pertencer aos inteiros. Então, sempre que eu for escrever um número em notação científica, esse valor deve estar compreendido entre 1 e 10, sendo que ele pode ser 1, mas jamais pode ser 10, tem que ser então menor que 10. Imagine, uma distância como da Terra à Lua é um valor enorme. Se a gente for fazer um valor trabalhando com multiplicação, a gente teria muitos números, ou um algarismo muito grande, melhor dizendo. Então essa é a ideia, pegar esses valores que são muito grandes e simplificá-los. Ou pegar os valores que são muito pequenos e simplificá-los para poder ter uma situação bem mais viável para fazer os cálculos matemáticos. Essa é a intenção da notação científica. Antes de falar propriamente dito da notação científica, falaremos um pouquinho da potência de 10. Vimos na aula passada, quando falamos de potenciação, algumas propriedades da potência. Então, olha só, para que vocês possam mais uma vez rever, então, potência de 10 com expoente positivo. Eu tenho que 10 elevado a 0 é o mesmo que 1. Na aula passada a gente viu o seguinte: toda potência elevada ao expoente 0, o resultado é sempre 1. É claro que eu abri uma exceção, se vocês lembram disso, o valor numérico 0. 0 elevado a 0 é uma inconsistência. Então, nesse caso, não seria 1. No entanto, os demais sim. Mas há controvérsias quanto a isso. Porém, para os outros casos, qualquer base elevada ao expoente 0, o resultado é sempre 1. Qualquer base elevada ao expoente 1, o resultado é a própria base. Então, se eu tenho 10 elevado a 1, é o mesmo que 10. E aí eu tenho outras propriedades da potência que já vimos. Então, quanto é 10 elevado a 2, ou 10 ao quadrado, é o mesmo que 10 vezes 10. E 10 vezes 10 dá 100. Quanto é 10 elevado à terceira potência, ou 10 elevado ao cubo, é o mesmo que 10 vezes 10 vezes 10, que seria então 1000. Ok? A gente também pode fazer o contrário. Eu posso ter o valor numérico e transformar em potência de 10. Por exemplo, eu tenho aqui 100 mil. Pronto. 100 mil é o mesmo que 10 à quinta. Então eu tenho aqui 100 milhões, tá? Que é o mesmo que 10 elevado a 1. Eu posso ter também potência de 10 com expoente negativo. Aí eu vou ter que lembrar daquela potência em que eu tenho o expoente negativo. Como é que é a definição? Então, quando eu tenho uma base com expoente negativo, o resultado é o inverso dessa base com expoente positivo. Então, como seria isso? É claro que a gente tem que lembrar que embaixo desse 10 aqui, ó, aqui embaixo, tem 1. Então, aqui é 10 sobre 1 elevado a menos 1. Que isso aqui, usando a propriedade da potência, seria o mesmo que 1 sobre 10 elevado a 1. E 10 elevado a 1 é o mesmo que 1 sobre 10. E se eu fizesse isso em uma divisão matemática, eu botaria lá 1 dividido por 10. Como 1 seria menor, eu colocaria 10, colocaria vírgula, colocaria um zero no quociente com a vírgula e dividiria 10 por 10, que daria 1. Então o resultado daria, na verdade, 0,1. A mesma coisa eu faria para 10 a menos 2, seria o inverso da base, então seria 1 sobre 10 ao quadrado, que seria 1 sobre 100. Se eu dividisse isso por 100, daria 0,01. E aí, como já conseguiste fazer o primeiro e o segundo, se fosse 10 a menos 3, seria 1 sobre 10 elevado a 3, ou 1 sobre 1000, que seria 0,001. Tá? Seria dessa forma. E
posso fazer o contrário. Eu posso também escrever a potência de 10 quando eu tiver o valor, decimal. Então eu tenho 0,0001. Então isso é o mesmo que 10 elevado a menos 4. A diferença dos valores decimais para os valores inteiros é que, no caso, toda vez que eu tiver um decimal, o meu expoente será negativo. Então isso é bom lembrar. Sempre que tiver um valor decimal, o expoente da minha potência de 10 vai ser negativo. Tá? Então que vocês lembrem disso. Então eu tenho aí 10, tenho 4 casas depois da vírgula, então eu tenho 4. Como é um decimal, menos 4. Aqui do mesmo jeito, eu tenho 0,0000001. Então, se vocês observarem, eu tenho 7 casas depois da vírgula. Eu vou colocar o valor numérico 10, que a minha base é 10. Vou lembrar que, como é um valor decimal, o expoente será negativo. E vou contar a quantidade de casas decimais que tem depois da vírgula. Por coincidência, o número de zeros é igual ao número de casas decimais depois da vírgula. Mas, na verdade, eu não conto o número de zeros. Os valores decimais, eu conto a quantidade de casas decimais após a vírgula. Perfeito? Ok. Já nos valores numéricos que eu tenho 10 à direita, que eu tenho 0 à direita, aí sim eu conto a quantidade de zeros. Perfeito? Como nesse caso aqui, que eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como tinha 8 zeros, desculpem, como tinha 8 zeros, coloquei 10 elevado a 8. Como não era decimal, ficou positivo. Ok. Agora sim, vamos escrever notação científica. Falei que na notação científica eu vou ter um produto onde a minha base 10 será elevada a um expoente. Tá? Esse expoente tem que ser inteiro. Então, esse valor de K tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Sendo que esse valor de N, tá? Esse valorzinho aqui de N, sendo que o valor de N tem que ser um número inteiro. E aí eu tenho o seguinte, uma observação que vocês vão poder prestar atenção nisso é que quando eu desloco a vírgula para a esquerda, o valor do meu expoente da base 10 vai aumentar. Então não esqueçam disso. Eu peguei a vírgula e fui para a esquerda, o valor do meu expoente lá da base 10 vai aumentar. Perfeito? Como assim, Márcio? Eu vou te mostrar já já. Então eu tenho aqui 200 e quero escrever notação científica. Lembrando que eu tenho que ter um valor compreendido entre 1 e 10. Então, qual é o valor que está entre 1 e 10? Eu tenho 2. Então, eu vou colocar aqui 2 vezes 10, que a minha potência é de 10, que eu falei para vocês, né? Por isso que a gente está sempre fazer a potência de 10. Eu vou conferir a quantidade de zeros. Eu tenho 2 zeros. Então, 10 elevado a 2. Quanto é 10 elevado a 2? Esse 10 elevado a 2 é 100. E 2 vezes 100, 200. Perfeito. Agora eu tenho aqui 3 milhões e 600. Né? Vamos conferir? Unidade de dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Unidade de milhão. Então, 3 milhões e 600. Ok. Como é que ficaria esse valor? Levando em consideração somente o valor numérico, diferente de zero, e eu quero fazer a base 10, então eu colocaria assim. 36 vezes 10, aí eu tenho 5 zeros. Então, elevado a 5. Porém, eu te falei que esse valor aqui, que alguns autores dizem que é a mantisa, esse valor aqui, ele tem que estar compreendido entre 1 e 10. E aqui tem 36. Ora, mas eu sei que a vírgula está bem aqui. Então, eu vou pegar uma vírgula, vou pegar essa vírgula, desculpem, e vou pular para a esquerda. Quando eu pulo para a esquerda, o que acontece com o expoente lá da minha base 10? Eu falei para ti que aumenta. Quando eu vou para a esquerda, o expoente da base 10 aumenta. Então, se aqui é 5, se aqui eu tenho 5, se aqui é 5, eu vou pegar essa vírgula e pular para a esquerda, isso aqui vai aumentar para 6. Então, ficaria 3,6 vezes 10 a sexta. A mesma coisa eu teria aqui, 384.400. Vamos trabalhar só com a base 10. 4 vezes 10 ao quadrado. Porém, 3.894 é muito maior que 1 e que 10. E eu tenho que ficar com esse valor compreendido entre 1 e 10. Então, como eu sei que a vírgula dele, a vírgula está aqui no 4, vou pular quantas casas para ficar no número 3? Vou pular aqui 1, 2, 3.
Ora, se eu pulei 3 casas para a esquerda, aqui vai aumentar. Vai aumentar para quanto? Se eu tenho 2, e eu vou pular 3 casas para a esquerda, vai aumentar em 5. Então eu ficaria com 3,84 vezes 10 a quinta. E quando eu tiver, ao contrário, quando eu deslocar a vírgula para a direita, o expoente da base vai diminuir. Porém, nesse caso aqui, eu quero que tu possa verificar uma coisa, né? Tinha lá 0,008, então é o mesmo que 8 vezes 10 a menos 4. Lá na base 10, quando eu te mostrei lá, eu disse que eu vou colocar o valor numérico frente dos zeros, então no caso ali seria o 8, vezes 10, confiro quantas casas eu tenho, e aí eu tenho menos 4. Perfeito? E aí, como eu fui para a direita, o valor lá está diminuindo, né? 10 a menos 4. Mas eu tenho uma curiosidade. Aqui, ó, se eu fosse fazer o mesmo raciocínio, eu vou ficar com 0,0073. Porém, eu posso fazer assim, ó, vai dar 73 vezes 10 a menos 4. Quando eu fui para a direita, o valor lá diminuiu. Perfeito. No entanto, aqui deu 73 e é maior que 10. E a ideia é que eu volte para que ele fique menor que 10. E aí, no caso, eu vou usar esse princípio aqui, ó. Ele está à direita, eu pulo a casa para a esquerda. O que acontece com esse valor aqui? Ele aumenta, mas agora ele aqui é um valor negativo, então tenham cuidado. Apesar de aqui eu pulei para a esquerda, então aqui não vai dar 5, tá? Aqui vai dar 3, porque menos 3 é maior que menos 4. Então tenha muito cuidado quando o valor for negativo. E aqui, por último, eu tenho aqui 0,0000345, usando o princípio somente da questão da base 10, ficaria 345 vezes 10 a menos 9. Pronto, fui para a direita, o valor numérico diminuiu. Né? Fiquei lá com a situação negativa. No entanto, eu preciso deixar esse valor compreendido para que seja notação científica, ele tem que estar entre 1 e 10. E aqui tem 345, ele precisa ficar entre 1 e 10. Então eu vou pegar a vírgula que está aqui no 5 e pular 2 casas para a esquerda. Detalhe que, como ele é negativo, ele não vai para 11. Como ele aumenta, ele vai para 7. Tenham cuidado com isso. Tá? Isso é muito cuidado. Eu sei que muitas vezes vocês vão errar por falta de atenção, mas esse caso vocês devem ter cuidado para que não haja esse erro. Tá? Então, essa seria a nossa maior dificuldade quando o expoente for negativo e eu fizer uma transformação de decimal. Cuidado com isso. Ok, e aqui, para a gente ver se vocês conseguiram compreender, vamos fazer aqui algumas questões, né, para que vocês possam, no futuro, na minha próxima aula, eu devo fazer alguns exercícios. A gente vai trabalhar só com exercícios. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa aula, vocês podem estar lá no Google Class e falar, professor, eu não entendi na situação X. Aí eu vou lá e tento explicar mais uma vez lá ou pelo WhatsApp ou pelo Google Class. Tá? Não se envergonhe em fazer as perguntas. Estou à disposição de vocês. Então, vamos lá. Questões resolvidas. Né? Então, R$1 trilhão é o valor pago por brasileiros em impostos. O impostômetro, painel que registra os impostos arrecadados pela União, estados e municípios, alcançou R$1 trilhão. Que potência de 10 é 1 trilhão? Então, a gente vai escrever isso aqui em potência de 10. A potência de 10 de 1 trilhão é 10 sobre 10, 10 elevado a 10. A potência de 10 de 1 trilhão é 10 elevado a 11. A potência de 10 de 1 trilhão é 10 elevado a 12, ou a potência de 10 de 1 trilhão é 10 elevado a 13. Então, como é que a gente vai identificar 1 trilhão? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar o que nós aprendemos no sistema decimal de unidades. Unidade, dezenas, centenas, unidade de milhares, milhares, centenas de milhar, até encontrar 1 trilhão. Pronto. Então, aqui eu tenho 1 trilhão. Se tu olhares aí, ó, eu tenho aqui unidade, dezena e centena simples, unidade, dezena e centena de milhar, unidade, dezena e centena de milhão, unidade, dezena e centena de bilhão e unidade de trilhão, como ele está falando aqui. Pronto, eu tenho aí 1 trilhão. Então, se eu for escrever isso em base 10, isso é o mesmo que 10 elevado a 3, 6, 9, 12 zeros. Então, é 10 elevado a 12. Então, a resposta certa, letra C. Ok? Espero que vocês tenham compreendido. Segunda questão. Diz assim. No observatório, alguns astrônomos estimaram que existe 100 bilhões de galáxias, a cada uma com 100 bilhões de estrelas.
e cada uma destas com 10 planetas girando ao seu redor. Então, de acordo com esses astrônomos, existem aproximadamente no universo quantos planetas existem? 10 elevado a 12 planetas? 10 elevado a 17 planetas? 10 elevado a 23 planetas? Ou 10 elevado a 21 planetas? Qual é a quantidade que temos aí? Ora, como é que faremos isso? Primeiro, a gente tem que saber o que são 100 bilhões. Como é que eu escrevo 100 bilhões? E aí eu vou te mostrar. Isso é 100 bilhões. Tá? 100 bilhões, na verdade, é esse valor numérico aí, onde eu tenho um 1 mais 11 zeros. Tá? Isso seria 100 bilhões. Ok, então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou multiplicar esses valores. Então, seria 100 vezes 100 bilhões vezes os 10 planetas. Quem em potência de 10 seria 10 elevado a 11 vezes 10 elevado a 11 vezes 10. E aqui eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base, que já foi visto aí em outras séries, e vimos aí nas aulas do professor Vilmar, aí do 8º ano, né? Quem está acompanhando também, né, que quiser esclarecer alguma dúvida, fazer uma revisão, pode ir lá olhar outra série, o professor Vilmar está trabalhando lá a potenciação passo a passo de suas resoluções. Mas isso foi visto por vocês no ano passado, então acredito que vocês não terão nenhuma dúvida. Mas, para aqueles que têm dúvida, como é que eu resolvo uma multiplicação de mesma base? Eu conservo a base e somo os expoentes. Então vai ficar 10, que é a minha base, e somo 11 mais 1, que vai dar 10 elevado a 23. E aí eu tenho a letra C, 10 elevado a 23 planetas. Essa seria a minha quantidade aí que o exercício está solicitando. Perfeito? Olha só, na nossa próxima aula, a gente tem aqui outros exercícios, tá? Então, na minha próxima aula, que é a aula de sexta-feira, a gente vai trabalhar só exercícios. A gente vai corrigir o desafio que eu fiz na minha primeira aula. Na nossa primeira aula, falando de números reais, eu propus um desafio. Pronto, vou resolver esses exercícios. Vou trabalhar algumas questões de potenciação, que foi a minha aula passada, e vou trabalhar questões relacionadas aqui à notação científica, que está sendo a aula de hoje. Essa é a minha fonte de pesquisa, foi onde eu vi aí, que eu preparei essa aula para vocês, e vi algumas videoaulas no YouTube. Caso tenha dúvida, pode entrar lá no WhatsApp e fazer as perguntas, ou deixar lá o comentário lá no mural do Google Class. Espero que vocês tenham compreendido, tenham todos bons estudos. Até a nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus.